Bom, boa tarde a todos. É com muita satisfação que hoje recebo aqui de forma virtual o Dr. Alexandre Bryan, da Embrapa Arroz e Feijão. O Alexandre é egresso aqui da Exalt, fez sua pós-graduação aqui no departamento de hoje Engenharia de Biosistemas. Vem trabalhando com essa parte de climatologia, de envirotyping, associada a programas de melhoramento já faz algum tempo, né? Alguns anos, a gente não pode revelar muitos. E durante seu trabalho na Embrapa Arroz e Feijão, vem desenvolvendo modelos, principalmente na cultura do arroz, tem um período de pós-doutorado na França, com desenvolvimento de crop models, e alguns trabalhos que são, para nós do melhoramento, assim, muito interessantes, relacionados à importância das variáveis ambientais, ou de uma classificação, estratificação ambiental, para a organização do material genético, para a organização dos locais de avaliação e reestruturação, muitas vezes, de um programa de melhoramento. Então, quando decidimos, alguns meses atrás, convidar o Alexandre, sabíamos que ia ser algo assim, relativamente novo para a área do melhoramento, mas já algo antigo para quem trabalha com crop model, mas, vamos dizer, graças a pessoas iluminadas na interseção dessas áreas aí que vem trabalhando, conseguiu casar genética, melhoramento e crop models, envirotyping. Então, o Alexandre vem trabalhando nesse sentido. Então, Alexandre, muito obrigado por aceitar o seu convite, nosso convite aqui, muito obrigado por compartilhar com você, com nós, o seu conhecimento. Fique à vontade aí para fazer sua explanação e qualquer coisa que precisar, é só chamar. Eu vou desligar aqui meu áudio, meu vídeo, mas qualquer coisa estou à disposição aqui. Boa tarde a todos, né? Muito obrigado, Roberto e Jennifer, pelo convite, né? Para mim é uma honra poder estar mostrando um pouco do o que a gente vem fazendo aqui na Embrapa Arroz e Feijão para vocês, né? A gente sabe que a Exalc, ela sempre está quer dizer, é uma das instituições top que sempre estão na frente, né? E a ideia aqui é mostrar um pouquinho, né? Como a gente, na empresa que eu trabalho, a Embrapa Arroz e Feijão, nós temos basicamente 3 programas de melhoramento, né? Um de feijão, um de arroz de terras altas e arroz irrigado, né? Mostrar um pouquinho dessa interação entre caracterização ambiental, programa de melhoramento, que nem sempre como se diz, é muito compatível, mas nem sempre é amigável devido aos diferentes pensamentos e diferentes ideias, tá? O que eu vou mostrar aqui a primeira coisa é que o tema que me passaram, né? A importância, por que é importante a caracterização ambiental, né? Então, eu vou tentar responder por que isso é importante para o programa de melhoramento e também por que isso é importante para prever as respostas de manejo, ou seja, interação genética-manejo, tá? Vou também dizer como é que a caracterização ambiental pode auxiliar nos programas de melhoramentos, tá? Vou dar exemplos de ferramentas para caracterização ambiental. Vou dar um exemplo do modelo estatístico, que é o GAN, que nós estamos usando agora, tá? Para feijão, e também exemplos com o modelo de simulação de crescimento, desenvolvimento e produtividade de culturas, né? Que são modelos baseados em processos, que é o que eu mais uso, tá? O que eu mais uso é essa ferramenta modelos, mas hoje nós estamos utilizando também modelos estatísticos e outras ferramentas, tá? Aí, eu vou também dizer a importância, né, de ambientes alvos. Por que é importante definir ambientes alvos, né, para dar prioridade nos programas de melhoramento com exemplos que a gente tem aqui, tanto para o arroz e feijão. E, por último, se der tempo, por isso que eu pus até em amarelo, né, nós desenvolvemos, devido à demanda do programa de melhoramento de arroz e terras altas, né, nós desenvolvemos um aplicativo para a seleção de linhagens, né, na verdade, para cruzamento de seleção de linhagens, né, baseados em dados fenotípicos, onde a gente usa o algoritmo genético, tá? Isso é importante para a seleção genômica, porque esse aplicativo, a gente tem a possibilidade tanto de maximizar como minimizar o cruzamento, tá? Então, quer dizer, a gente tem
mostrando, né, que lá na Embrapa Arroz e Feijão a gente tem uma interação com alguns programas de melhoramento, né? A gente é demandado até para elaboração de programas para maximizar cruzamentos, tá? O que eu vou começar aqui mostrando, esse primeiro slide aqui, ele é tirado da plataforma que chama Excellence in Breeding. É uma plataforma do CGIAR, essa plataforma está sendo coordenada pelo CINIT, acho que muitos de vocês conhecem, tá? Ela mostra o quê? Um redesenho, né, uma reengenharia de todo o processo do programa de melhoramento. Então, a gente tem aqui embaixo a parte de engenharia do processo, tá? A gente tem aqui em cima a parte de marketing, que é o design, né? E aqui o delivery, que é a entrega do produto, tá? Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui, em cada parte dessa, porque vocês que são da área de melhoramento têm muito mais conhecimento disso do que eu. Por que eu peguei isso daí? Eu peguei isso porque, na verdade, o objetivo desse redesenho, dessas três estruturas aqui, o objetivo dessas três estruturas tá aqui no centro, tá? O que é esse delta G? Na verdade, é o ganho genético, tá? Tudo isso aí, então, está sendo mudado para quê? Porque eles querem aumentar o ganho genético, tá? Então, o que você tem? Inversamente, aqui embaixo, no cálculo do ganho genético, você tem o L, tá? O L é o ciclo, tá? Na verdade, a ideia é diminuir o ciclo e aumentar o ganho genético. Então, a gente tem o I, que é a intensidade de seleção. Você aumentar o I tem um custo, tá? Tem um custo. Você tem a variância genética aqui e você tem a acurácia, tá? O que acontece aqui nessa situação? Para mim aumentar esse ganho, com o meu maior custo, com o meu menor custo de investimento, teoricamente, é aumentar o R, tá? Aumentar a acurácia, tá? Como é que eu faço para aumentar a acurácia, tá? Olha só, como selecionar com acurácia em ambientes com interações genótico-ambiente complexas, tá? Vocês estão vendo esse gráfico que está aqui? Ele mostra o quê? Três cultivares, isso não estou nem falando de liagem, estou falando de cultivares, que é o esteio, o estilo e pérola, tá? Para onde? Para a época das águas, que é o plantio é novembro, dezembro, para um local só, Santo Antônio de Goiás, que é onde é localizada a Embrapa Arroz e Feijão, onde você tem produtividade aqui e o ano. Então, o que eu peguei? Os ensaios desse ano aqui, tirei a média para cada dos cultivares para cada ensaio que teve e plotei aqui. Você vê que é complicado, em função dessa variação ao longo dos anos, a gente definir qual que seria o cultivar que eu deveria plantar em Santo Antônio. Por quê? Porque ele sofre a influência do ambiente. Então, para mim aumentar a minha acurácia, eu tenho que conhecer meu ambiente alvo. Quer dizer, eu tenho que conhecer o ambiente que eu vou colocar minhas linhagens lá, tá? Então, indiretamente, se você estratifica seu ambiente, teoricamente, e depois de estratificação, você vai para uma Target Population Environment, que é a famosa TPE que eles falam, né? Você aumenta sua acurácia, tá? Ou seja, se você define seu ambiente, você aumenta a sua acurácia, tá? Hoje, no Brasil, se você pegar o Brasil, por exemplo, principalmente as instituições de pesquisa, eu acho que 99% a estratégia dos programas de melhoramento é baseado em ampla adaptação. Tá? Ontem, na Embrapa Arroz e Feijão, né, nós tivemos uma palestra sobre o programa de melhoramento de feijão, né, onde eles puseram as prioridades deles, né, e o objetivo deles. Lá ficou claro que o objetivo deles é aumentar a produtividade, focando adaptação ampla, tá? Quando eles falam isso, na verdade, quando eles põem isso, ele vai um pouco ao contrário do que eu estou te falando, do que eu estou mostrando aqui. Ou seja, na verdade, essa apresentação para mim aqui, eu estou numa situação extremamente constrangedora, porque o que eu estou falando aqui, na verdade, infelizmente, eu não consigo vender dentro de onde eu trabalho, ou seja, na Embrapa Arroz e Feijão para o programa de melhoramento de feijão. Quer dizer, eu não consigo passar para eles por que é importante
a caracterização ambiental, ou seja, para eles, para o programa de melhoramento de feijão, Envirotyping, Environmics, Target Population Environment não é prioridade, ou seja, isso não entra, essas palavras, quer dizer, caracterização ambiental, população-alvo, não entra na prioridade deles, tá? Eles têm outra prioridade, as prioridades deles são biotecnologia, adaptação ampla, eles querem cultivar para todos os locais. Lógico que o mercado, quer dizer, tem outros fatores externos ao programa de melhoramento. No caso do feijão, por exemplo, você pode lançar, por exemplo, se você desenvolve um cultivar que ele é resistente, por exemplo, isso é um exemplo hipotético, a deficiência, ou seja, ele é tolerante a altas temperaturas. Só que o grão dele produz uma cor mais não tão marrom, não tão como carioca, né, aquele rajadinho, um pouco diferente. O mercado pode rejeitar. Quando a gente fala mercado, na verdade é indústria. A indústria pode fazer baixar o preço desse produto, mesmo ele produzindo mais, de forma que, apesar dele produzir mais e ter um custo mais, ou seja, ele diminui o custo de produção, porque ele produz mais, mas ele pode ser rejeitado no mercado devido ao que eu vou chamar aqui, entre aspas, de beleza, tá? De um fator que sai um pouquinho fora do controle, tá? Quer dizer, então, o programa de melhoramento em si, ele é sujeito a esse tipo de situação também, tá? Outro problema que a gente vê, principalmente para arroz e terras altas, é que a gente tem pessoas que fazem como se diz, multiplicação de sementes, né? Os multiplicadores de sementes, eles não têm muito interesse de ter vários cultivares para uma cultura que tem um valor agregado não tão alto como é o caso do arroz de terras altas. Então, por que eles não querem isso? Porque eles sabem que eles podem ter problema de ter que acarretar em estoque de sementes, isso aí eles podem perder, principalmente feijão também, que você não pode armazenar por muito tempo a semente. No caso do arroz já não é tanto problemático, mas eles não querem isso, né? Então, quer dizer, quando a gente fala em caracterização ambiental, na verdade, a gente está falando um pouco em quê? Adaptação específica, ou seja, você vai tentar fazer o quê? Você vai tentar colocar seu genótipo num local onde você sabe que ele vai ter potencial para se desenvolver, ele vai aproveitar aquelas condições que você tem. Outra coisa, quando a gente fala em caracterização ambiental, a gente está falando em foco, tá? Ou seja, a gente parte para a definição de Target Population Environment, ou seja, eu tenho uma região homogênea, isso é uma definição grosseira, mas fácil de entender, eu tenho uma região homogênea com um ou mais problemas em comum, ou seja, o que limita a minha produção naquela região? Pode ser deficiência hídrica, tudo mais. Então, quando um programa de melhoramento fala que o foco dele é adaptação ampla e produtividade, para mim, talvez até por questão de interpretação, não tem foco, tá? Porque se eu quero aumentar a produtividade, eu tenho que trabalhar com as limitações, para mim saber o que limita, com as limitações do ambiente, tá? No meu ambiente de produção, o que limita a minha produtividade, tá? São vários fatores, tá? Mas sempre tem um que tem um peso maior. Por exemplo, para o arroz de terras altas, a gente sabe que a deficiência hídrica é um fator relevante, tá? Então, quer dizer, então eu vou tentar, eu vou aumentar a produtividade com que foco? Minimizando, desenvolvendo cultivares que minimizam a deficiência hídrica. Como que eu posso fazer essa minimização? Por escape, ou seja, produzir cultivares onde que minha fase mais restritiva à deficiência hídrica, ela vai escapar onde tem essa intensidade, onde tem esse problema, né? Ou desenvolver cultivares ou genótipos que tenham tolerância a isso, tá? Aí você tem um foco, tá? No meu entender, aí você passa a dar um foco no seu programa de melhoramento, tá? Então, talvez até por questão, infelizmente, devido a gente tá distante, né, nessa palestra online, não daria para ter uma discussão aí, mas seria interessante saber a opinião de vocês, porque muitos de vocês, no futuro,
vão estar trabalhando numa empresa provavelmente de pesquisa pública que tem programas de melhoramento, né? E vão estar numa situação, numa condição dessa, tá? Então, quer dizer, aqui o que eu vou mostrar, na verdade, vai um pouquinho contra a adaptação ampla. Não que eu seja contra a adaptação ampla, acho que mesmo com a adaptação ampla, caracterização ambiental é importante, por quê? Porque você pode alocar seu produto. Se você desenvolve um produto que você vê, um cultivar, que você vê que vai bem, por exemplo, um exemplo hipotético, que vai bem a condição de alta temperatura, ou seja, tem menos abortamento de flor, você conseguiu um cultivar desse tipo, você sabe onde alocar ele se você conhece seu ambiente, tá? Então, mesmo com adaptação ampla, caracterização ambiental é importante, né? No caso de adaptação ampla, o que eu estou assumindo? Estou assumindo que meu problema, minha limitação é única no país inteiro, ou seja, eu tenho uma região enorme com o mesmo problema e eu vou focar, na verdade, eu estou focando na produtividade, tá? Por que isso é complicado? É complicado porque a produtividade ela é uma consequência do quê? Características genéticas, manejo e ambiente, e ela é resultado de milhares de processos. Eu tenho por trás dela número de grãos, tamanho de grãos, biomassa, transpiração, eficiência do uso da radiação, milhares de fatores que dão a produtividade, tá? Então, otimizar a combinação do manejo de características genéticas com alta herdabilidade geneticamente e funcionalmente correlacionadas com a produtividade tem que ser num ambiente bem definido. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter um ambiente bem definido. A maioria dos programas de melhoramento, e nisso inclui a Embrapa em vários, eles só pegam dados, data de plantio, isso ultimamente, até às vezes nem data de plantio pegava, data de plantio, o de arroz já pega florescimento porque é importante, e o de feijão em alguns locais só que tem florescimento, na maioria não tem. É basicamente produtividade e data de plantio, tá? Então, quer dizer, só com a produtividade, eu não consigo saber o que aconteceu na minha... na verdade, eu tenho o quê? Eu tenho um produto final sem saber o histórico. Eu não consigo voltar para trás e saber se ali foi um problema de ensaio mal cuidado, foi um problema biótico, ou seja, de doença, foi um problema biótico, se eu não tenho informações para trás disso daí, tá? Então, quer dizer, mais uma razão da importância da caracterização ambiental para o programa de melhoramento, né? Na verdade, aqui que eu estou dizendo que eu sou um péssimo vendedor, né? Quer dizer, eu não consigo vender a importância disso para minha unidade, né? E estou aqui tentando vender a importância disso para vocês, né? Quer dizer, espero que eu consiga, né? Vamos para frente. Uma outra coisa que eu acho interessante, né? Até um estudante germano que fez esse trabalho aqui, né? Ele pegou vários trabalhos e viu e caracterizou os componentes genética G, que é de genética ambiente, que é o GE, e o ambiente, que é o E, que é o verde, tá? Então, a gente vê que se você pegar ambiente, que é o verde, mais a interação genética e ambiente, você está quase com 80% das situações, tá? Você está pegando 80% das situações que você tem. Aí a importância da gente estudar tanto a interação como o ambiente, ou seja, você saber o que você está procurando, onde que você está, para onde você está fazendo seu melhoramento, tá? Onde você está colocando o seu produto, tá? Aqui agora eu vou mostrar também, né, a importância da caracterização para prever respostas de manejo, tá? Também a gente pode prever as respostas da interação genótipo-manejo, né, permite indicação do quê? Na verdade, a interação genótipo e manejo, ela te dá o quê? Ela permite a identificação do quê? Datas de semeadura, níveis adequados de fertilização, preparo do solo, manejo da irrigação. Eu posso saber se eu posso, como é que eu vou manejar minha irrigação, uso de nitrogênio, que está na fertilização, né? Controle de ervas daninhas, entre outros, para um determinado conjunto de genótipos, ou para um determinado genótipo. Para fazer isso, eu vou ter que mudar minha tela aqui, tá? Eu mandei no chat para vocês um link, então se alguém tiver dificuldade, é só clicar nesse link. Isso que eu vou mostrar agora tá na webpage, tá? Eu vou mudar aqui minha tela, tá? Eu vou para esse link, se alguém tiver dificuldade em estar vendo aqui na tela,
pode clicar lá e ir direto para esse link. É o primeiro link que eu mandei, tá? Eu mandei 2 links, estou mandando o primeiro link, tá? O que eu vou mostrar agora? A gente lá na Embrapa Arroz e Feijão, a gente trabalha junto com um grupo que é chamado GTEC, que é um grupo de consultores de feijão. Feijão irrigado. Eles basicamente dão consultoria para a cultura de feijão, principalmente para a terceira safra, que é a safra irrigada, que é produzida no inverno e que é a safra que mais importante, ou seja, que tem mais valor agregado, onde os preços são maiores, que pega entre safra das águas e da seca, e é onde você tem um custo por hectare mais alto. Tá? O custo por hectare chega a ser 2.400, 2.000, até mais, pode chegar até 3.000 hectares. Tá? Então, é uma cultura que tem um custo por hectare alto, tem uma quantidade de insumos que vai grande, de nitrogênio, de água, tá? Então, eu fui chamado para esse grupo para mostrar para eles como é que eles definem as datas de plantio ótimo, onde eles podem potencializar os genótipos deles nessa época do inverno, tá? Então, o que a gente fez? Eu vou mostrar aqui, olha, as variáveis, vim aqui nas variáveis, tá? Vamos para cristalina, tá? Cristalina, aqui não está bem na ordem, é o CRIS, tá? Cristalina. Cristalina é uma região de produção de feijão de terceira época do inverno, extremamente importante aqui em Goiás. É o município que mais produz feijão de inverno. Tá? A altitude dela é em torno de 1.000, 1.100 metros. É uma região extremamente favorável para o feijão. Tá? Então, a gente vê aqui, do lado esquerdo, a produtividade relativa. Aqui são 4 genótipos. Tá? Eu não sei se esse trem aqui está atrapalhando para vocês verem, mas eu estou pondo aqui 4 genótipos, tá? Mostrando a produtividade relativa. E aqui as datas de plantio inverno. Geralmente, a data de plantio de semeadura começa 1º de abril e em cristalina vai até 30 de junho. Por quê? Porque depois de 30 de junho tem grande chance de eu pegar o período o vazio sanitário, tá? Em Goiás, nós temos 2 vazios sanitários, tá? Para a região do norte de Goiás, acima de Goiânia, um pouco para baixo de Brasília, já é outra situação, tá? Então, para cristalina, o vazio, você começa a ter chance de pegar o vazio por causa da mosca branca, tá? Esse vazio em função da mosca branca, tá? Se você planta a partir de 30 de junho. Então, um dos limites é 30 de junho, tá? Olha só o que eu vejo. Eu vejo que se eu plantar 1º de abril, eu tenho grande chance, isso aí são dados simulados, tá? Dados de modelo, e a gente utiliza modelos de simulação para fazer isso, são dados simulados, tá? E está me mostrando que minha melhor época de plantio é 1º de abril. Conforme eu vou descendo, linearmente, minha produtividade relativa vai diminuindo, tá? Agora, por que isso acontece? Tá? É importante a gente saber explicar. A gente vai vir aqui em clima, olha só, vamos mudar para clima. Em vez de pegar todos, vamos por um genótipo, desculpa, vamos por o estilo, tá? Eu vou apagar aqui o pérola, tá? Vamos deixar um genótipo para não bagunçar o gráfico, tá? Olha só, eu tenho uma data de plantio, 1º de abril, que eu falei que é a melhor data para o cultivar estilo. Vamos pôr a data extremo, que é 30 de julho lá, que no meu caso que no caso nosso seria para cristalina a pior data. O que acontece? Olha só, 1º de abril é a bolinha, lembrando que 1º de abril é a bolinha. Temperatura máxima, nós estamos falando em temperatura máxima, ou seja, nós estamos isolando as variáveis climáticas aqui, tá? O que acontece se minha temperatura máxima no período vegetativo aqui? Olha só, ela fica entre 27,5 e 28 graus, tá? É uma temperatura considerada ótima para o feijão, tá? O que acontece em 30 de junho? Olha só o que acontece com a minha temperatura máxima. Lembrando que isso aqui é a média, ela desce lá embaixo, ou seja, meu ciclo vegetativo. Quando eu planto em junho, 30 de junho, eu aumento meu ciclo vegetativo. Em compensação, eu encurto meu ciclo reprodutivo. Lembrando que esse 0 é o quê? O 0 é florescimento, tá? Eu zerei no florescimento porque eu tenho vários cultivares de diferentes ciclos, tá? Então, o 0 é meu florescimento. Olha só, se eu planto dia 1º de outubro, eu tenho temperaturas máximas mais baixas no meu período reprodutivo.
Por que que isso é ótimo? Porque a gente sabe, depois eu vou mostrar isso, mas falando de grosso modo, temperatura máxima, ela afeta mais o quê? Período reprodutivo, tá? Então, o período de enchimento de grão é muito florescimento, é muito mais sensível a temperaturas altas do que período vegetativo. Período vegetativo é mais sensível ao quê? A temperaturas mínimas. Temperaturas mínimas mais altas afetam mais do que período vegetativo. O período reprodutivo já não é tão sensível, tá? Então, nesse caso aqui, olha só, se eu planto em 30 de julho, no meu enchimento de vagem em grãos, eu estou tendo quase, de média, aqui em cima, eu chego a 30, 31, 32, ou seja, são temperaturas altíssimas já para feijão, tá? Eu tenho um pico aqui de 32, lembrando que esse valor é média de 30 anos para esse dia aqui, tá? Média de 30 anos, tá? Ou seja, eu estou falando em 28, 27 dias após o florescimento, tá? Então, quer dizer, a probabilidade de eu ter temperaturas altas no meu período vegetativo é muito alta. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando potencial de produtividade, ou seja, eu já estou diminuindo minha produtividade. Se eu planto 30 de julho, eu vou ter problema de temperatura na fase reprodutiva, que é mais sensível, ou seja, porque eu estou pegando agosto, setembro, tá? E aí vamos lá para a temperatura mínima. O que acontece com a temperatura mínima quando eu planto nessas duas datas? Olha só, primeiro de abril, aqui a bolinha, tá? Olha a minha temperatura mínima aqui, 18 graus, tá? É uma temperatura mínima ideal para o feijão. Mais que isso, começa a ser problemática, tá? E olha só, no meu período vegetativo, eu tenho uma temperatura mínima mais alta do que se eu planto 30 de junho, ou seja, essa é a razão de eu ter meu encurtamento do ciclo vegetativo no 1º de junho e ter aumento no meu reprodutivo. Por quê? Porque aqui a temperatura começa a cair, a mínima começa a cair. Só que no reprodutivo, o impacto da temperatura mínima é muito menor. Ou seja, conhecendo o ambiente, qual que é a ideia aqui? Mostrar a importância de você conhecer seu ambiente. Por que que eu planto? Na verdade, por que que o ideal é plantar em abril, não 30 de julho em cristalina, né? Os produtores consultores, alguns têm essa noção, mas eles dão outras informações, outras respostas, né? Eles falam porque o solo é mais quente, na verdade está aqui, ó, você tem temperaturas maiores mínimas, tá? Então isso impacta na temperatura do solo, tá? Tá certo? Então a ideia aqui, ó, vamos ver radiação solar, é mostrar por que é importante se conhecer seu ambiente, tá? Olha só a radiação solar. Basicamente, se eu planto 1º de abril, eu tenho maior radiação solar no período vegetativo, tá? Depois ela vai cair porque o comprimento do dia cai, tá? 1º de outubro, eu tenho maior radiação no reprodutivo, isso é consequência de altas temperaturas, tá? Apesar de radiação ser boa, ela está acoplado o quê? A problema de alta temperatura, tá? Então, o limitante aqui é a alta temperatura. Comprimento do dia, tá? Só para a gente ter noção do que acontece. Olha só, se eu planto 1º de abril, meu comprimento do dia ele vai caindo, tá? Basicamente até a maturação, tá? E em 30 de julho a gente acontece ao contrário, ele vai aumentando, tá? Então, aqui isso é para cristalina. Olha só que loucura. Se eu for para outra cidade de Goiás, ou seja, se eu voltar aqui e pôr todos os genótipos novamente aqui, tá? E voltar para outra cidade de Goiás. Vamos chamar uma cidade Jussara. Jussara fica onde? Cristalina, perto de Brasília. Jussara já fica no Vale do Araguaia, altitude bem mais baixa, tá? Então, nós estamos numa altitude mais baixa, nós estamos falando de uma condição muito mais quente, tá? Olha só, Jussara já tem outra situação. Olha só, Jussara, uma coisa importante aqui dizer, olha só, a produtividade relativa de Jussara chega no máximo a 1,2, tá? Então, só para voltar aqui, Cristalina tem um potencial produtivo muito mais alto que Jussara, tá? Só que Jussara agora, está na moda agora, essa região do Vale do Araguaia, tá cheio de Jussara, Brisânia, né? Essa região está cheia de pivô central agora, tá? Eles estão chamando lá do Vale do Sol, né? Apesar da gente ter problema hídrico lá, eles estão aumentando a produção de feijão naquela região, tá? Então, o plantio em Jussara, a data de semeadura em Jussara já é diferente. O ideal em Jussara
já seria mais aqui para o meio, tá? A primeira data não é muito ideal, tá? Você vê que tem genótipos que sentem, tá? O ideal é a gente vir um pouquinho mais para o meio, 30 de abril, a partir de 20 de abril. E depois ela vai caindo. Apesar dela ter uma, entre aspas, uma semeadura, uma janela de semeadura maior, a produção potencial é bem menor de Jussara, tá? O que limita a Jussara, né? Vamos rapidamente aqui para ver o que limita a Jussara, né? Então eu vou pôr na primeira data, que é 1º de abril, e não vou pôr 30, que é a última data, eu vou pôr a partir de, por exemplo, vamos pôr 20 de maio, por exemplo, tá? E vou pôr aqui, na verdade, aqui, o que acontece? Olha só o que acontece. A temperatura mínima, olha só, se eu planto 1º de abril, o que acontece? Eu vou pegar desculpa, eu estou com todos os genótipos aqui, deixa eu mudar aqui, opa, eu não estou conseguindo mudar aqui porque... desculpa, eu mudei agora. Pus um genótipo só, tá? Para facilitar o gráfico, tá? Desculpa. Olha só, se eu tô no planto 1º de abril, que seria o ideal em cristalina, já não é mais o ideal em Jussara, porque alta temperatura mínima no período vegetativo. Como eu disse, grosseiramente falando, a alta temperatura mínima afeta mais o quê? O período vegetativo, tá? Então, quer dizer, por isso que é importante a gente saber da visão, na minha visão, por exemplo, para um programa de melhoramento, o que é importante aqui? Tá? É importante você saber o que está acontecendo aqui, por quê? Porque por quê? Porque nem sempre, por exemplo, no caso de cristalina, olha só, no caso de cristalina, o ideal é plantar em abril, 1º de abril, mas nem sempre o produtor consegue. Ou seja, às vezes acontece dele atrasar, a maioria das vezes, porque ele tem a segunda colheita, ele quer fazer 3 safras no ciclo dele. Ele tem a primeira safra, tem a segunda safra, e no pivô dele ele quer colocar a terceira safra, tá? Então, às vezes, ele vai plantar em maio, ele vai plantar começo de junho. Aí, ele teria que ter opção de genótipo, ou seja, que genótipo que ele tem que ter? Para o programa de melhoramento saber, quer dizer, ele tem que saber o que é limitante em 30 em julho. Que características, né, climáticas que limitam o meu genótipo e quais as características fenotípicas que meu cultivar, ou minha linhagem que eu vou desenvolver, o cultivar que eu vou desenvolver, o genótipo que eu vou desenvolver, tem que ter para se adaptar a essa condição. Então, isso dá foco para o programa, no meu ponto de vista, dá foco para o programa de melhoramento, ou seja, você vai saber o que você tem que fazer, você vai saber, ter ideia de quais são as características que você tem que procurar para colocar lá. Lógico que isso é grosseiro, porque a gente fala, por exemplo, talvez, maior índice de área foliar, menor índice de área foliar, mas tem várias características que afetam isso aí, tá? Então, lógico que não é tão simples assim, mas pelo menos tem uma ideia do que está acontecendo, lá, tá? Vamos voltar para a apresentação aqui, tá? Aqui, esse outro exemplo aqui também interessante, é um trabalho que a gente fez e mostra, tá? Desculpa, porque é importante estudar o ambiente, ou seja, a caracterização ambiental. Eu tenho 3 situações. Anos neutros, para onde? Estado de Mato Grosso, aqui são estações meteorológicas ao longo de Mato Grosso, tá? Eu tenho condição de neutro, ano El Niño e Laninha. Nós fizemos um estudo para o Brasil Central, onde pegou alguns estados do Brasil Central, e a gente viu que Mato Grosso, ele é para o período de semeadura, ou seja, a gente definiu o primeiro período chuvoso, daí nós definimos o período de semeadura. O Mato Grosso foi o único estado que apresentou que a diferença no período de semeadura foi diferente para esse fenômeno ENSO, tá? Ou seja, neutra, El Niño e Laninha, tá? Então, o que acontece? Se a gente sabe disso, olha só o que acontece. Esse cheque que está aqui, ó, no ano neutro, a gente vê aqui, um cheque seria o período ideal. Então, para a primeira estação, seria 26 a 30 de setembro em anos neutros, tá?
Geralmente anos neutros, você vê que está localizado aqui em outubro, tá? Quando a gente vai para o Laninha ali embaixo, a gente vê o quê? Que esse cheque ele desloca para a direita. E o que acontece? Você tem, em média, uma redução no período de semeadura. Ou seja, em anos Laninha, quer dizer, isso aí é uma formação que é para usar estrategicamente. Se você diminui teu período de semeadura, você tem um período de semeadura menor, e geralmente ele se desloca para a direita, ou seja, ele atrasa, o que acontece? O impacto na primeira cultura? Não, a primeira cultura não vai sofrer nada. Quem vai sofrer é a segunda cultura. Então, na verdade, o impacto disso são somente para locais onde eu produzo duas culturas. Tá? Então, as regiões de Mato Grosso, que é um local que você tem esse tipo de sistema, safra e safrinha, que é bem comum lá, quem vai ser afetado é a segunda cultura. Tá? Então, que informação, quer dizer, por que é importante saber isso aí? Porque em anos laninhas, o que acontece? Eu teria que usar um genótipo, que geralmente a segunda safra geralmente é milho, eu teria que usar um milho de ciclo mais curto, tá? Para evitar problema. Por quê? Porque meu plantio vai atrasar. Geralmente em épocas laninhas, em anos laninhas, meu plantio atrasa. Então, quer dizer, ou eu mudo para uma cultura um pouco mais resistente, por exemplo, do milho para o sorgo, ou eu vou atrás de um cultivar de ciclo mais curto para mim escapar, ou de algum cultivar que apresente uma resposta de tolerância no final, né, no enchimento de grãos, no período final reprodutivo, tá, de enchimento de grãos, tá? Então, quer dizer, aí mostra como é importante, quer dizer, uma decisão estratégica, tanto estratégica para o produtor, como também estratégica para um programa de melhoramento que tem esse foco, tá? Por exemplo, meu produto é milho, quer dizer, eu não vou querer que meu produtor, que o produtor que compra o meu produto saia do milho e vá para outro produto. Eu vou querer, então, desenvolver um cultivar que tenha uma característica que se adapte a essa situação. Então, a ideia é mostrar a importância do conhecimento do ambiente nas estratégias, tanto nas decisões estratégicas e táticas, né? Na verdade, mais estratégicas, né? São decisões tática é na hora, no momento, estratégica é antes do plantio, tá? Agora, a ideia aqui é mostrar como a caracterização ambiental, né? Eu vou tirar isso daqui, vou jogar aqui, né? Como é que a caracterização ambiental pode auxiliar nos programas de melhoramento, tá? Eu tentei tentar deixar isso interessante para vocês, né? Determinação de ambientes alvos, tá? Então, quer dizer, com a caracterização ambiental, você só consegue determinar seu ambiente alvo se você faz uma caracterização ambiental, tá? Você tem que conhecer seu ambiente para saber seu ambiente alvo, tá? Otimização de ensaios de VCU, tá? Quando eu falo em otimização, ela reflete em quê? Redução de custo, tá? Gente, é uma coisa que na Embrapa Arroz e Feijão eu não consigo vender otimização de ensaios de VCU. Para eles, isso aqui não quer dizer nada. Por quê? Isso só, otimização, está ligado a quê? A recursos, tá? Como é que funciona o sistema da Embrapa? São parceiros que fazem programa de melhoramento, que fazem os experimentos em diferentes regiões. Independente se essas regiões estão na região de produção ou não, são representativos ou não, tá? São parceiros. Esse parceiro, ele não cobra nada. O que ele recebe? Sementes, insumos e entra com a mão de obra dele lá. Tá? Se esse ensaio não volta, isso tem um custo. Só que no sistema Embrapa, infelizmente, esse custo ele cai dentro do projeto. Ninguém é cobrado por esse custo. Na verdade, esse ensaio, ele simplesmente some. Você dá um DEL, ele some esse ensaio. Tá? Agora, se você vai numa empresa onde você sabe, ou um programa de melhoramento que tem um custo por linha, aí muda de figura, tá? Então, otimização de ensaios de VCU funciona onde você está ligado onde seu sistema está atrelado a um custo, tá? Um custo de produção, tá? Ele funciona onde também? Onde você por que você faz a otimização dos seus ensaios? Porque você diminui o número de ensaios, além do custo, você consegue concentrar tecnologia no seu ensaio. Ou seja, se você num local que é representativo, que você tem, por exemplo, 6 ensaios num local e eles representam a mesma região.
Por que eu vou fazer 6 ensaios? Eu posso diminuir para 3 ensaios ou para 2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou voltar os recursos que eu tinha que distribuir nesses 6 ensaios, eu vou focar em 2 ou 3. Aí eu vou ter o quê? Eu vou, além da produtividade, eu vou otimizar meu experimento. Eu vou conseguir pegar informações fenotípicas, tá? Eu vou conseguir pegar índice de área foliar, eu vou fazer fenotipagem, eu vou investir em infrared, eu vou investir em equipamento para me dar para obter o máximo de informação que eu tenho desses ensaios, para poder aplicar ela no meu processo de melhoramento, ou seja, para me poder aplicar na minha análise depois, para mim determinar as características do genótipo, determinar o genótipo com as características que eu necessito, tá? Então, quando eu falo em otimização, são duas coisas. Além de você otimizar o custo, você foca recursos e ensaios no número de ensaios que você tem lá, tá? Infelizmente, na minha Embrapa, isso não funciona. Esse é o argumento que não adianta lá, tá? É determinar um ideótipo ideal. Como é que você determina um ideótipo ideal para um ambiente se você não conhece esse ambiente, se você não sabe as limitações dele? Não tem como, tá? Compreensão do ganho e custo no desenvolvimento de uma determinada característica. Exemplo, eu tenho um local, eu sei que meu problema é deficiência hídrica, tá? Aí eu quero fazer um projeto e vender essa ideia de desenvolver um cultivar tolerante à deficiência hídrica, tá? Se eu sei que o problema é deficiência hídrica nesse local, eu consigo modelar, não precisa nem até com modelo econômico, né? O que aconteceria, por exemplo, se eu tiver um genótipo que não sofre, por exemplo, em vez de sofrer de ter perda que eu tenho, por exemplo, em vez de ter 80% de perda, ele vai ter 60% de perda, ou seja, minha perda de 80 cai para 60, com esse ganho, essa diferença de ganho, quanto que isso vai me agregar? Qual que é o valor que isso vai me agregar? Então, quer dizer, para mim vender um projeto, né, de tolerância hídrica, eu tenho que pôr com esse projeto quanto que eu vou agregar no futuro, teoricamente, tá? De valor. Aí é uma forma de se calcular. Então, tudo isso só é possível, ou seja, tudo isso só é possível fazer se você conhece a sua limitação. Nesse caso, é deficiência hídrica, tá certo? Então, quer dizer, você só conhece a sua limitação se você conhece o ambiente, tá? Adaptação ampla para o Brasil inteiro, geralmente você está assumindo o quê? Que teu problema é único para o Brasil inteiro, né? Isso não ocorre, tá? Você está deixando de potencializar locais, né? Como Cristalina, que é uma região extremamente importante, tá? Análise e auxílio no entendimento das bases fisiológicas e genéticas na variação de características fenotípicas, adaptação genotípicas às mudanças climáticas também, tá? Isso aqui é mais curiosidade. Aqui um exemplo, por exemplo, agora, nós estamos também utilizando para caracterização ambiental o modelo estatístico, tá? Nós estamos usando, nesse caso, o GAN, que é um modelo aditivo generalizado, que, na verdade, grosseiramente falando, é um GLM não paramétrico, tá? O que a gente fez? Esse é o mapa dos VCUs de 2011 a 2018 de feijão, são 424 ensaios, dividido em torno de 200 de preto e 224 de cariocas, espalhado pelo Brasil inteiro. Olha só onde a gente tem feijão, a plasticidade desse material. Ambientes totalmente diferentes, tá? E eu estou fazendo uma adaptação ampla, ou seja, meu cultivar, mesmo cultivar, ele está rodando tudo aqui, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou os dados de VCU, que são dados de plantio, florescimento, quando tem, quando não tem, nós estimamos, e produtividade, esses 3 dados, linkamos com várias variáveis climáticas, tá? Então, a gente no ensaio, a gente tem data de plantio, data de florescimento e data de maturação fisiológica, né? De maturação, na verdade, né? Aí a gente linka isso com as variáveis climáticas em cada período, tá? Por exemplo, qual que foi meu acumulado de chuva no vegetativo, no reprodutivo, na data de florescimento. Eu uso média móvel, pego data de florescimento fixo nela, uso 4 dias antes, 4 dias depois, pego a média de 9 dias, tá? Então, minha temperatura máxima, temperatura mínima, radiação acumulada. E aí a gente tem milhares de opções de grupo de variáveis climáticas que a gente faz. Então, o que a gente tem? A gente tem variável independente à produtividade e variáveis dependentes climáticas, tá?
modelo ajustado para predizer produtividade. Lógico, eu tenho que ajustar ele tem que dar uma deviância. Deviância seria um R quadrado para o GAN, né? Uma deviância no mínimo acima de 80%, que é a explicação desse modelo, para mim poder estar usando isso, tá? Então, o que eu tenho como aqui uma ideia geral dos dados de melhoramento do que a gente utilizou, tá? De 2011 a 2018. Então, a gente vê assim, Middle-Oeste aqui que eu estou falando é Centro-Oeste, tá? Nós temos 3 épocas de plantio, época das secas, que vai de final de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Nós temos aqui a época úmida, e nós temos aqui irrigação, tá? Que eu falei que é a terceira época, onde que é a mais importante, tá? E a gente vê que a produção potencial aqui basicamente é a mesma que a das águas, tá? Por quê? Porque aqui nas águas, teoricamente, a radiação, se não fosse nublosidade e não fosse os problemas bióticos como doença, na verdade, a exceção a época das águas, ela me dá maior potencial porque eu tenho dias mais largos, mais compridos, maior radiação, tá? Nordeste, desculpa, nós temos duas, inverno é sempre irrigado, então essa coluna aqui é sempre irrigada, nós temos água e inverno, e aqui no sul nós temos 2 condições, né? No sul, que seria das águas e das secas, e em São Paulo, que é irrigado e das águas, tá? Aí, isso aqui é uma resposta que a gente teve para a região centro-oeste, tá? Lembrando, 3 épocas de produção. Então, no nosso modelo, nós colocamos 2 variáveis categóricas. Época, que é das águas, inverno e seca, e tipo, carioca e preto. 2 variáveis categóricas e o resto é tudo variáveis contínuas numéricas, tá? Olha só, radiação acumulada. Olha só, radiação acumulada aqui está dando que no período vegetativo, quanto maior, olha só o que esse mapa mostra, tá? O amarelo é impacto positivo na produtividade, tá? Então, quer dizer, o amarelo é na produtividade, impacto positivo na produtividade. Se você ver bem, aqui tem um numerinho, tá? Esse numerinho está mostrando o impacto na produtividade. O preto são meus ensaios, onde que estão meus dados observados nessa faixa que eu tenho. Então, para essas 3 épocas, minha faixa de radiação acumulada no vegetativo vai de 600 a 1.100 megajoules por metro quadrado, tá? Então, no período vegetativo, teoricamente, quanto mais radiação, melhor é. Já no período reprodutivo, isso não é verdade, porque a gente sabe que aí nós estamos estendendo demais o ciclo, tá? Temperatura máxima temperatura máxima no período reprodutivo, tá aqui. E aqui é máxima no vegetativo. Veja que a máxima no vegetativo, amarelo, condição ótima, ela é muito menos limitante do que no reprodutivo. Então, o que eu falei grosseiramente vale para o feijão, ou seja, aquilo que eu falei que temperatura máxima ela é mais impactante no período reprodutivo, teoricamente vale para várias culturas, lógico que tem as exceções, mas o feijão vale. E a gente vê aqui, a gente vê que para o período vegetativo, a temperatura máxima ela não é tão impactante. Já no período, no período reprodutivo, ela é bem mais impactante. Acima de 30 graus, acima de 28 graus, que seria mais ou menos o ideal que está na literatura, ela já começa a impactar. A temperatura mínima, olha só como ela é impactante, o aumento da temperatura mínima é impactante no período vegetativo. Basicamente, aqui, quando é uma reta, é que ela é linear, o efeito é linear, ou seja, na produtividade. Acima de 18 graus, o impacto na produtividade começa a aumentar, tá? E no reprodutivo ele não é tão impactante, tá? A umidade, a gente sabe que é impactante, tá? Porque está ligado que a doenças, tá? Muito mais no reprodutivo, tá? Onde eu tenho muito mais problema de doença, que eu já tenho grão, vagem e tudo mais, tá? E aí, a mesma coisa a gente fez agora, só que pegando 2 épocas. Então, uma variável categórica que seria a época, a gente só limitou a 2, que seria a época das águas e época das secas, tá? Por quê? Porque a gente queria pegar precipitação, tá? Por que precipitação? Porque se eu ponho o inverno aqui, eu vou confundir que o inverno eu tenho baixa precipitação, alto rendimento, alta produtividade.
Nas águas eu tenho, ao contrário, alta produtividade com alta precipitação, ou seja, eu faço um confundimento no modelo. Aqui eu tirei fora a época do inverno, né? E aí a gente está vendo qual que é a precipitação acumulada no vegetativo ideal, em torno de 200 milímetros, no reprodutivo mais ou menos isso. Então, num total de 400 milímetros, tá? E aqui a gente vê que a radiação, quando sai a época das águas, a gente vê que a radiação é mais limitante num pedaço menor. Por quê? Porque aí onde ela passa a ser mais limitante? Só na seca. No outro, a radiação era limitante tanto na seca como no inverno, onde tem dias menores, tá? E aí eu vou conhecendo o meu ambiente, tá? Aí eu faço a predição. O que é predição? Predição do rendimento. Eu fixo, por exemplo, eu peguei todas as outras variáveis fora a radiação acumulada e joguei a mediana. Eu peguei minha temperatura máxima mínima, minha temperatura mínima máxima, em todos os períodos, e preenchi todos eles com a mediana delas, dos valores delas. E variei só minha radiação acumulada vegetativa. Aí eu posso ver o que? Aqui é só para as duas épocas, eu pus para duas épocas para a gente entender melhor. Olha só, eu tenho a época das águas e a época das secas. Que tipo? Carioca e feijão preto, tá? Olha só a radiação. Na época das águas, que é aqui, basicamente o efeito para o feijão carioca e preto é mesmo. E olha só, na minha época das águas, minha radiação acumulada no vegetativo, ela varia de 600 a 1.200 milímetros. E 1.200 megajoules por metro quadrado, radiação acumulada, tá? E vê na seca como ela é limitante, ela é mais limitante, ela vai no máximo até 1.100, tá? E a gente vê que o preto, ele se dá um pouco melhor. Ou seja, ele tem um impacto, o pior, né? Na verdade, o impacto dele, do preto, ele é maior do que o carioca, né? Não sei explicar isso, mas o preto, na verdade, está mostrando aqui que ele tem um impacto, ele sente um pouco mais essa situação, tá? Aí nós vamos para a radiação acumulada no reprodutivo. Olha só, para as águas, ela vai de 600 a quase 1.000 e pouquinho, né? A gente tem mais experimentos de carioca, aqui nesse caso de feijão preto que foi até aqui, né? E a mesma coisa, né? Na seca ela é mais limitante, tá? Outra coisa, está mostrando também que a radiação é mais impactante aqui na época das águas que na época da seca. Ela é mais impactante na produtividade, na época nas águas do que no inverno. Tá? O inverno é a pior condição que eu tenho, do que da seca, que é a condição mais fraca, pior condição que a gente tem. Tá? Máxima temperatura no vegetativo, olha só, a máxima temperatura no vegetativo basicamente é igual. Tá? A gente vê aqui 28 graus, está quase como ótimo, mas o impacto é praticamente pequeno, tá? Se aumenta no vegetativo e no período reprodutivo, olha como o impacto é alto. E o impacto é maior aonde? Na época da seca, tá? Na seca eu tenho impacto grande. Lógico, eu já estou entrando no inverno, tá? Eu estou saindo do meu verão, entrando no outono, na verdade, aqui, né? Não no inverno, no outono, tá? Nas águas, não. Olha só, a máxima nas minhas águas, ela é limitada, ou seja, aqui está mostrando que meu problema de temperatura nas águas basicamente é nulo, porque ele vai até 32 graus. E na seca ele pode ir a 36, tá certo? E aqui é o último, a precipitação, tá? Olha a precipitação nas águas, ela pode ir de 200 a 600 milímetros, tá? E a gente vê que 200 é quase o ótimo aqui, tá? E nas secas, aqui ela é bem menor a faixa dela, tá? A mesma coisa para o período reprodutivo, olha quando deu o ótimo aqui, tá? Em torno de 200, tá? Tá certo? Então, uma forma da gente saber o ótimo para cada região, baseado em dados observados, ou seja, isso daí foi baseado em dados observados. E aí a gente sai com essa informação aqui, tá? E níveis de temperatura máxima, olha que engraçado. O pessoal acha que o impacto maior é na época das águas, mas na verdade o impacto maior, ele é da temperatura máxima na época do inverno, tá? No inverno onde você tem. Por quê? Porque a amplitude é muito maior, tá? Você tem impacto muito maior, tá? E assim eu vou entendendo meus ambientes, tá? Aqui são os níveis de temperatura mínima, como é que funciona, né? Radiação solar, né? Você vê que para a época das secas, aqui é a pior situação no centro-oeste, aqui na época do inverno ela é pior que das águas, a melhor situação é das águas, tá? E assim eu vou conseguindo construir, aqui é precipitação, né? E aqui é uma informação interessante que a gente tem no final, né?
que mostra o quê? Dados observados. Essa aqui é a média dos meus dados observados do programa de melhoramento, tá? Eu peguei a média por ano, tá? Fiz a média por ano, tá? E comparei com os dados do IBGE. Olha aqui o que acontece para o meu inverno aqui no Centro-Oeste. Está dizendo que meu dado do IBGE, ou seja, os dados que eu tenho do que acontece na realidade, no mix de cultivares que eu tenho no inverno, ou seja, dados de médias por municípios, está maior que meus dados do maior igual, na verdade não tem diferença, está igual aos meus dados do melhoramento genético. Isso significa o que? A grosso modo, se eu quiser aumentar a produtividade aqui, não vai ser com manejo. Meu limitante agora aqui é cultivar. Ou seja, tem um programa que o pessoal está querendo fazer, 6.000 toneladas no plantio de inverno. Só que, na minha opinião, dificilmente vai conseguir, porque o que está limitando aqui não é mais manejo, porque o manejo está ótimo já. O que está me limitando é cultivar mais adequada a essa situação que aumente meu potencial de produção. Ou seja, aí é uma adaptação específica para essa condição, tá? Outra coisa, agora eu vou falar um pouquinho rapidamente em modelos de simulação, tá? Por que a gente usa modelos, não usa muito modelos estatísticos, como eu mostrei lá, mas modelos de clima, tá? Porque usa modelos de simulação. Antigamente, porque modelos de simulação, eles capturam os processos fisiológicos e predizem as consequências fenotípicas das interações, né? Demonstram o potencial como ferramenta integradora no programa de melhoramento, tá? Antigamente, mega ambientes, né? Era feito como? Você pegava dados estáticos de clima, solo, algum manejo, algumas características genéticas que existiam e jogava um em cima do outro, tá? Hoje, o que você consegue fazer? Você consegue pegar tudo isso daí, séries de histórias de clima, vários dados de solo, manejo e características genéticas, e jogar dentro dos modelos de simulação de cultura, ou seja, são processos regidos por algoritmos mecânicos que vão te dar um output, que é o... Quer dizer, eles vão pegar tudo isso aqui que está dentro, ou seja, fazendo isso com o modelo, eu consigo entender se a minha limitação talvez seja que meus cultivares estão tendo minha área foliar está diminuindo devido às condições climáticas, ou meu cultivar tem uma área foliar excessiva, está perdendo muita água. Eu consigo entender qual que é o mecanismo que está afetando o resultado final do meu modelo, que é o rendimento, tá? É lógico que tem limitação, tá? Uma limitação é que calibrar cultivares não é simples para modelo, tá? Então, geralmente, eu uso pouco cultivares. Então, tudo tem limitação. Então, modelos estatísticos têm vantagem, modelos de simulação têm vantagem. A grande vantagem é que eles são dinâmicos. Na verdade, isso aqui que eu estou mostrando é a mesma coisa que Environics, né? O Environics, na verdade, seria Environics, né? É o mesmo resultado que como a gente diz Environics, só que na definição de Environics não está dizendo modelos, mas você pode usar também modelo e depois transformar em pixels essa resposta do modelo, né? Na verdade, é uma ferramenta, quer dizer, melhorando a minha explicação. Modelos de simulação de cultura também é uma ferramenta que você pode usar para desenvolver trabalhos com environments, tá? E aí, no final, você tem esse resultado com o modelo. Olha só que dinâmico, tá? Eu estou mostrando aqui 3 cultivares diferentes e como impacta nos estados os dados de plantio, tá? Olha só, com frequência, ou seja, eu trabalho com probabilidade. Por quê? Porque a minha população-alvo, na verdade, meu ambiente-alvo, ele é dinâmico, tá? Ele muda de ano a ano. Então, eu tenho que trabalhar com frequência, tá? Probabilidade de ocorrência, tá? Então, eu tenho que definir meu alvo. Se minha probabilidade de ocorrência maior é de 21 a 40% de quebra, ou seja, eu quero que meu genótipo se dê bem nessa condição, tá? Nessa condição está aqui. Se eu faço o experimento de VCU, que ele me cai aqui, numa condição que a quebra é baixíssima, eu vou eliminar ele da minha análise, porque ele não está condizente com o meu alvo, que deveria estar aqui, tá? Então, esse é um exemplo só simples, né, que eu estou mostrando, que como a gente poderia estar fazendo regindo as análises, tá? Aqui um outro exemplo também, mostrando que com o modelo eu consigo determinar
Onde que é deficiência, por exemplo, no milho, primeira safra, lógico, a gente vê que é deficiência. Aqui, a deficiência está sendo no período reprodutivo. Isso aqui é deficiência hídrica, tá? Em graus dias, né? A emergência, tá? Em duas situações, eu tenho raízes, uma TPE que tem limitação de raízes, que é até 0,5 metros, e outra que vai até 1 metro, tá? Então, você vê que aqui, no meu enchimento, no meu período reprodutivo, eu tenho uma probabilidade, eu tenho uma condição de ter um estresse intenso. Só que isso não quer dizer nada. O que quer dizer aqui embaixo é a probabilidade dele. Esse estresse no reprodutivo, olha a probabilidade dele aqui. Isso aqui é para o Goiás, tá? Para o estado de Goiás. Ela é muito baixa, 10%. Eu vou gastar tempo e energia para desenvolver um cultivar para essa condição? Não vou. Eu vou em cima do que tem mais, que é um estresse reprodutivo mediano, leve, no período reprodutivo aqui, que esse é predominante, tá? Ele é predominante para a minha TPE de 0,5 raiz e para o meu ambiente, que eu tenho 1 metro de raiz, tá? Então, quer dizer, eu tenho que focar no que é predominante. Então, quando eu defino meus padrões, o que está limitando o meu ambiente numa determinada região, ou seja, eu tenho a Target Population Environment, eu consigo dar foco porque eu vou procurar. A mesma coisa para o milho safra, segunda safra, olha só. Olha onde que é o impacto do reprodutivo, tá? O que predomina mais? É o estresse terminal, tá aqui, que é esse do meio aqui, olha só. Quase 50%, tá? Então, eu consigo definir que estratégias eu vou tomar, tá certo? Que estratégia eu vou tomar. Como eu vou fazer isso é outra coisa, tá? Por que determinar ambiente alvos é bom para o programa de melhoramento, né? Na verdade, quer dizer, as interações complexas retardam, né, o programa de melhoramento, né? Ela, quer dizer, você determina aqui os fatores que limitam sua produtividade, tá? Então, os modelos, eles são basicamente dirigidos pelos efeitos do ambiente, né? No crescimento, especialmente na água, né? Precipitação e irrigação, nitrogênio, radiação e temperatura. Entretanto, os componentes genéticos, né? São simulados com uma menor acurácia, tá? Então, quer dizer, essa é uma limitação do modelo, tá? Exceto para algumas coisas, que o modelo captura bem o quê? Taxa de desenvolvimento, ciclo, florescimento e período de enchimento de grãos. Ou seja, a gente tem algumas coisas interessantes que daria para estar correlacionando com produtividade no modelo, tá? Abordagem... Só um minutinho, Brian, Roberto. 5 minutinhos, Brian. Tá, não, já estou finalizando, né? Então, na verdade, aqui, a ideia é essa, só determinar, né? E mostrar aqui, né, as vantagens, né, de você ter essa aproximação. E você tem duas abordagens. Aqui eu mostrei duas abordagens, uma com modelos que te dá mais possibilidades, e a outra abordagem seria com modelo estatístico para você determinar isso, né? Eu não entrei na parte de como o pessoal calcula environment, porque eu também ainda não estou ainda por dentro dessa parte, tá? Uma coisa que o pessoal fala também, que Target Population Environment, ela traz o progresso genético, né? Porque aí os ganhos seriam um ambiente específico, né? Eu não sou muito a favor desse argumento, né? E também dificulta a seleção e recomendação de cultivares com desempenho estável, né? Isto é, a interação poderá inflacionar as estimativas do valor genético, tá? Quer dizer, essa é a limitação, ou seja, não tem uma abordagem ideal, né? Você tem várias abordagens, ou seja, para você fazer desenvolver um cultivar por exemplo, intolerante à deficiência hídrica, você tem milhares de abordagens para chegar a isso, tá? Não tem uma abordagem ótima, né? A mesma coisa a caracterização ambiental, tá? Depende muito do seu foco, tá? Basicamente era isso que eu queria falar, né? Deixar para vocês, né? Espero que vocês tenham, quer dizer, que para vocês isso possa fazer parte da prioridade, né? Eu espero que não seja como no nosso programa de melhoramento de feijão, tá bom? Obrigado a todos, e aí eu estou à vontade para perguntas ou alguma discussão que tiver. Muito obrigado, Brian. Muito obrigado pela palestra.
foi bem ao encontro do que a gente estava esperando. Pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone, fazer perguntas ou escrever aqui no chat que eu posso ler para o Brian. Enquanto isso, Brian, eu tenho uma pergunta em relação a melhoramento para ambientes específicos, né? Uma das coisas que poderia surgir como crítica é assim, bom, o ambiente é dinâmico, né? Então, a gente vai estar fazendo hibridação esse ano para fazer seleção para um ambiente que talvez, quando eu lançar meu material, ele já não vai existir mais. Então, a gente poderia antever problemas, né? Talvez delinear um ambiente virtual futuro, sei lá, Brasil Central 2050, e tentar já fazer um melhoramento antevendo esses problemas. Como é que você tem trabalhado com esses ambientes futuros para interpretação dos componentes ou do ideótipo de planta para um ambiente futuro? Você já está trabalhando com alguma coisa assim? Como é que você enxerga isso dentro de um programa? Então, nós já fizemos 2 trabalhos, tanto para o arroz, né, para o arroz e terras altas e para o feijão, né, nós fizemos 2 abordagens de futuro, né, para o arroz nós fizemos uma abordagem que pegaria a média de 2050, tá? Onde a gente está abordando 2050, tá? Então a gente previu o que ia acontecer no clima em 2050, tá? Comparou com o clima atual, né, que é a baseline que a gente tem, né, e a gente viu o que ia acontecer. Iria lá, eu não mostrei aqui porque eu não sei se, quer dizer, o interesse disso para vocês, mas o que vai acontecer no futuro para o arroz? O número de ambiente, para o arroz hoje, de terras altas, hoje a gente teria teoricamente 3 ambientes: altamente favorável e pouco favorável. O pouco favorável esquece hoje porque o gasto de energia é muito grande. Então a gente trabalharia para o ambiente, hoje a gente trabalha para o ambiente mediamente favorável. Por quê? O altamente favorável ele representa só 19%. O favorável ele representa mais de 40%. Então, se eu faço um melhoramento para o favorável, que é um estresse mediano, eu estou pegando também o favorável. Então, eu estou melhorando para 60%, 40 mais 20, 60% do meu ambiente, tá? No futuro, o que ele está mostrando? Que eu vou ter só 2 ambientes, tá? Eu vou ter, comparado com hoje, o mediamente favorável e o pouco favorável, tá? Então, ou seja, minha condição vai estar diminuindo. E o que vai acontecer? A probabilidade, por exemplo, hoje, a probabilidade de eu ter um ambiente muito ruim, ou pouco favorável, ela é pequena, tá? Ela hoje, por exemplo, ela está em torno de 20%. Isso é uma razão que não gasta, não importa a gente gastar energia com isso, tá? Ela vai aumentar e ela vai chegar a 50%, ou seja, ela vai dividir a minha condição ótima, a minha condição mediamente favorável com a pior condição. 50%. Essa é a pior situação que pode chegar. Por quê? Porque quando eu monto esse experimento, eu não sei, quando você tem essa condição de 50%, eu não sei o que vai dar. O que vai dar? Vai dar uma condição mediamente estresse ou uma condição altamente estresse? Depende do clima, não sei o que vai dar. Hoje, a chance de dar uma condição mediamente é grande, porque a gente mediu e sabe que hoje predomina. No futuro não vai mais predominar. Então, a abordagem ter que ser totalmente diferente. Nós vamos ter que determinar regiões que representam esse pior sistema, que ou simular esse pior ambiente e estar fazendo melhoramentos como se fosse casa de vegetações ou como se fosse ambientes que simulem o que vai estar acontecendo, tá certo? E Brian, em relação à composição da planta, né? Porque com esses modelos de dinâmica, né, do crescimento, você pode ir lá, como você mostrou nos seus últimos slides, e ver, talvez eu tenha que investir em índice de área foliar, talvez eu vou ter que, sei lá, soma térmica, né? Enfim, cada cultura tem a sua sensibilidade ao fotoperíodo. Vocês, para arroz, vocês já identificaram, por exemplo, alguma característica da planta que vai ter que ser investida, que hoje não é dada tanta atenção? Sim, quer dizer, uma coisa que a gente observou, né, que na verdade vai aumentar, quer dizer, a probabilidade do estresse mediano, né, que vai aumentar muito, né? Então, o que acontece?
A gente hoje tem o arroz de cultivar moderno, o que, que ele tem? Se você medir o estômago dele, quer dizer, ele vai dar um valor muito maior do que um cultivar, por exemplo, um exemplo que a gente trabalha, o cultivar douradão, que é um cultivar antigo. O cultivar douradão, quando você planta ele, a produtividade dele basicamente é em torno de 2.000 quilos. Pode ter um ambiente pouco favorável ou muito favorável. Por quê? Porque a gente sabe que o estômago nele ele é restrito. Ele não tem ajuste estomático. É um cultivar antigo, mas ele tem uma resistência estomática muito maior que os cultivares modernos. Os cultivares modernos, hoje, devido ao programa de melhoramento buscar produção, eles têm os estômagos muito mais abertos. Então, o que a gente quer? A gente não quer um cultivar com o estômago fechado. Por quê? Porque senão a gente voltava 40 anos atrás e pegava douradão. A gente quer um cultivar moderno, como, por exemplo, sei lá, vou dar um nome aqui, esmeralda, por exemplo, sei lá, que tem os estômagos pouca resistência, pouca resistência estomática no período vegetativo, quando ele estiver chegando perto do período reprodutivo, onde a gente quando ele estiver entrando na iniciação da panícula, ou seja, no período reprodutivo, ele continua com os estômagos abertos e aí no meio do reprodutivo ele começa a fechar os estômagos, ou seja, ele tem ajuste estômago, ele começa a perceber, se ele ficar 3 dias sem chuva, 4 dias sem chuvas, ele tem esse ajuste estomático, ele começa a fechar automaticamente. E ele fecha e abre rapidamente. Por quê? Porque a gente sabe que os estresses, a frequência vai aumentar com menor intensidade, tá? Com menor intensidade. Então, ele tem que fechar e abrir rapidamente para responder, tá? O feijão também a gente vê essa situação, tá? Quer dizer, a gente não está fazendo nada disso nos programas de melhoramento, tá? A gente não tem nada disso aplicado. Mas isso é uma coisa prática que a gente percebeu nesses estudos, tá? Principalmente no caso do feijão, onde acontece uma interação muito esquisita, né? Que o feijão, o que acontece? Devido pro arroz não, mas o feijão, devido ao fato de o aumento de carbono, ele aumenta o aumento de CO2 na atmosfera, ele aumenta a eficiência do uso da água para o feijão. Ou seja, então, ele em determinadas regiões, ele vai sentir menos estresse. Ou seja, você consegue... Uma das limitações hoje do feijão é a quantidade de CO2 que ele consegue inserir lá dentro, que consegue pôr dentro das câmaras estomáticas, tá? Com o aumento do CO2 devido às mudanças climáticas, teoricamente, ele vai aumentar a eficiência de uso da água, tá? Só que isso aí, na verdade, tem que tomar cuidado, porque os efeitos colaterais são muito maiores. Na verdade, com aumento de CO2, você tem aumento de temperatura, você tem eventos extremos, ou seja, você tem precipitações de 100 milímetros em um dia, o que já está acontecendo, né? Ou seja, você tem outros eventos que vão também te impactar muito mais no seu cultivar, tá? Agora, uma limitação de usar modelo para isso é que modelo mantém as mesmas características genótipicas hoje e daqui a 50 anos, tá? Assumindo que muita gente fala que mudanças climáticas, na verdade, não vai afetar as culturas. Por quê? Porque a cultura vai se adaptando ao tempo. Mas isso tem um tempo, ou seja, o ganho genético num programa de melhoramento tem um tempo. A questão toda, a premissa toda das mudanças climáticas é que ela seja mais rápida que aquele ΔG. A partir do momento que a mudança climática seja mais rápida que o ΔG, um programa de melhoramento não consegue mais suprir esse problema, tá? Por quê? Porque, na verdade, todo melhorista, em função dos dados que ele recebe, ele sabe o que é o ambiente melhor para ele, mas baseado em dados do passado. Quando você tem mudança, ele já não vai saber mais. É o que está acontecendo. Então, hoje, essa mudança aqui para a gente, ainda o impacto na produtividade é muito pequeno. A gente ainda não vê o impacto na produtividade das culturas nas mudanças climáticas. Mas a gente vai começar a ver daqui a pouco, por quê? Devido ao aumento do número de eventos extremos, principalmente, e também dessa velocidade de impacto nos programas de melhoramento. Aqui hoje, por exemplo, para o arroz e feijão, a gente gasta em torno de 10 anos nossa linha de melhoramento para jogar um cultivar novo, em torno de 10 a 12 anos. Na África, tem lugar que demora 30 anos, né?
25 anos, tá? Essa é a razão, uma das razões daquele branding eficiência do CIGIAR fazer aquilo lá, tá? Não sei se eu respondi suas perguntas, se eu misturei a resposta Não, também. é fantástico. Respondeu, é exatamente a sua resposta é exatamente o que eu esperava mesmo. Brian, infelizmente, devido ao horário, nós vamos ter que encerrar aqui, mas novamente eu gostaria de agradecer, né, sua participação, sua disponibilidade de tempo e também, né, eu tenho certeza que aqueles que tiverem dúvidas e tudo, por favor, fiquem à vontade. O Brian é uma pessoa extremamente acessível, né, fácil conversa, não deixe de procurar ele, as conversas são muito interessantes e traz um pouquinho dessa caracterização ambiental para o nosso melhoramento. Eu acho que ficou bastante claro como a gente pode antever e como pode incluir isso dentro do nosso processo de seleção. Então, Brian, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos e estou aberto a vocês a qualquer dúvida, né? E também me coloco à disposição aqui a você, Roberto, para desenvolver qualquer trabalho, qualquer projeto que vocês tiverem interesse, que eu puder auxiliar, vocês podem contar comigo, tá? Muito obrigado a todos e precisando, estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos. Então, gente, bom final de semana. Sexta-feira que vem temos seminário de novo. Então, até a próxima. Até a próxima.